Para começar, secretário, o senhor passou um tempo fora da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para coordenar a campanha política em Feira de Santana. Depois o senhor foi dar um suporte em Camaçari para o segundo turno. E aí eu queria saber do senhor, primeiro, sobre a questão de feira. Eu queria saber como o senhor se sente após a perda de Zeneto. Se o senhor entendeu isso como um desafio pessoal da sua carreira, dessas campanhas políticas, se o senhor sentiu frustração, já que foi uma campanha que o senhor coordenou, mas que no fim ela não alcançou a vitória, apesar de ter apresentado uma enorme evolução de como ela começou para como ela acabou. Bem, eu participo de campanhas eleitorais desde os meus 16 anos. Desde a primeira vez que eu votei, eu sempre estive envolvido na ação política de coordenar as campanhas do meu partido. Então, para mim, de certo modo, dessa vez, pelo fato de eu ser secretário, isso se tornou mais visível para as pessoas, mas eu participo de coordenações de eleições desde que eu comecei a votar, desde que eu me filiei ao PT aos 18 anos. Então, nesse sentido, eu acho que o sentimento final, depois da eleição, é de muito orgulho do debate que nós fizemos. Eu acho que nós apresentamos uma proposta alternativa para a Feira de Santana. Nós tivemos um desempenho eleitoral que foi o melhor desempenho que nós já tivemos em relação a Zé Ronaldo, que é um adversário forte, tanto que ganhou as eleições. Já ganhou as eleições outras 4 vezes na cidade, portanto é um político tradicional e muito forte de Feira de Santana, e eu acho que nós fizemos o melhor que podíamos. Eu acho que essa eleição, ela, no caso de Feira de Santana, teve casos muito sérios de uso da máquina pública, que eu acho que é um assunto que a gente vai precisar discutir, fazer balanço político na sociedade brasileira de como esse uso da máquina administrativa no contexto, sobretudo de continuidade de mesmo grupo político, precisa ser tratado. Mas eu acho que o resultado, claro, não foi o resultado que a gente queria ganhar a eleição, a gente tinha expectativa, inclusive, de ganhar a eleição no primeiro turno, ou de pelo menos ir ao segundo turno, então, claro que tem um sentimento, sim, de frustração em relação ao resultado que nós queríamos, mas, do ponto de vista político, eu acho que o saldo é positivo. Nós tivemos na chapa de vereadores e vereadoras do PT novidades, como a candidatura de Urânia Santa Bárbara, que teve um desempenho importante, a candidatura de Júlia, uma candidata vereadora do PT, que ficou na primeira suplência ali da federação, que são duas pessoas que nunca tinham sido candidatas e que tiveram desempenhos eleitorais políticos importantes, o que mostra a formação de novas lideranças na cidade. E o mais importante, eu acho que a gente fez um debate político de altíssimo nível e eu acredito que os resultados dessa plantação, dessa semeadura que a gente fez nessa eleição vão aparecer na nossa tarefa dos próximos 4 anos, que é de fazer oposição em Feira de Santana, uma oposição responsável, uma oposição comprometida com os interesses da cidade, mas uma oposição aguerrida, claro, na denúncia e na crítica daquilo que não é o interesse do povo.